Olá, olá, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou fazendo uma transmissão aqui mútua para chamar o pessoal do Instagram também. Mas nós estamos ao vivo lá pelo Zoom, que é onde vocês podem participar da nossa aula magna sobre contratos com a professora Ana Frazão. Um abraço para todos do Instagram, sejam todos bem-vindos, para quem também aqui está me escutando pelo Zoom, ok? Vamos lá. Vou aguardar aqui a professora Ana entrar. Ok? Oi, oi, pessoal. Pessoal do Instagram, tudo bem? Oi, oi. Sala cheia aí? Coisa boa, pessoal. Vamos lá. Só um minutinho, vou incluir aqui a professora Ana para a gente iniciar a nossa conversa hoje. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Olá, boa noite. Olá, Ana. Eu admiti aqui o pessoal, eu vou só pedir a gentileza de que todos aqui deixem a câmera desligada, tá ok? O áudio de todos eu creio que já está desligado. Se puderem só me dar um ok aqui nas mensagens que a gente já prossegue. Perfeito? Ana, tá me vendo e me ouvindo bem? Super. Que bom. Vamos iniciar então, porque a gente tem uma limitação aqui pelo Zoom, né? Vamos já aqui, o pessoal já está entrando, a sala já está cheia. E a gente vai dando prosseguimento aqui na nossa aula de hoje. Ao pessoal do Instagram, eu deixo o convite para vocês para participarem também aqui da nossa aula do Zoom. Eu conversei só um pouquinho aqui com o pessoal, mas eu vou desligar porque agora o conteúdo fica todo lá no Zoom. Para fazer a sua inscrição, é só clicar no link da bio. Tchau, tchau, pessoal. Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar. Ana, que prazer falar com você novamente. Nós que tentamos, para o pessoal que não pegou, na semana passada, na Maratona Empresarial, a Ana também era uma das nossas convidadas, né? Infelizmente, nós tivemos aí um probleminha de transmissão e aí prejudicou um pouco o nosso conteúdo, né, Ana? Então eu fiz esse convite para ela, para que nós fizéssemos aqui uma aula magna, e ela prontamente se dispôs a vir conversar conosco sobre esse tema que me é tão caro, que é contratos, né? Então, eu creio que esse assunto ele é interessante para todos nós, operadores do direito, especialmente para quem atua na área empresarial, Ana. E antes de te passar a palavra,
eu gostaria de fazer apenas 3 apontamentos aqui que eu considero extremamente relevantes, extremamente importantes. O primeiro deles, Ana, é falar sobre como os contratos impactam as atividades empresariais, as atividades econômicas, perfeito? O segundo é pensar, eu como advogada, né, tenho que aqui colocar minha bandeira e despertar para o pessoal a pensar o porquê o advogado ele precisa ser especialista, ele precisa ser expert em contratos. E o terceiro ponto, que eu acho extremamente importante também, é pensarmos sobre a importância da advocacia empresarial em uma situação de crise. A gente sabe que nós vivemos esse momento inédito, né, um momento mundial inédito, e que isso tem vários impactos, isso tem vários desdobramentos. Então, feitas essas colocações, sem mais delongas, agradecendo novamente pela sua participação, tá, Ana? Vou te passar a palavra e você tem aqui 30 minutinhos para brilhantar com o seu conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. É realmente um prazer estar aqui novamente, ainda mais diante dos problemas que tivemos na semana passada. O assunto, como você disse, realmente é muito bom, mas a gente acabou não conseguindo trazer todas aquelas considerações. Vamos procurar, de alguma maneira, pontuar algumas questões que eu considero muito relevantes na atualidade. Em primeiro lugar, é importante a gente ter uma ideia de que, quando a gente fala em contratos empresariais, de alguma maneira a gente está falando de algo que se encontra numa espécie de um limbo jurídico. E por que isso? Porque quando a gente vai analisar a dogmática jurídica a respeito dos contratos empresariais, a gente percebe que ela ainda é muito insuficiente. É como se até hoje a gente estivesse diante daquela dicotomia que foi proposta pelo Hering, e que basicamente nos disse que nós temos os contratos de intercâmbio ou de troca, por um lado, portanto, aqueles contratos como a compra e venda, como o mútuo, em que os interesses das partes eles são contrapostos e vão se harmonizar por meio do contrato. E temos, do outro lado, o contrato de sociedade, que já é um contrato totalmente diferente. É um contrato que os interesses das partes estão totalmente alinhados. É um contrato em que o objetivo dele é a cooperação. E daí porque são contratos de organização. São contratos pensados para manter aquele pacto por muito tempo. Vejam o que acontece com a modificação de um contrato social. É a modificação do próprio pacto que deu ensejo à união de todos aqueles sócios. Vejam que o grande problema dessa dicotomia de Hering, obviamente, não é com a classificação em si. Aliás, ela é super didática. É com o fato de que, entre o contrato de troca de um lado e o contrato de sociedade de outro, há uma miríade de outros contratos nesse meio que acabam não estando bem cobertos por nenhuma dessas classificações. Então, a nossa dogmática acaba se dedicando muito a falar do direito contratual, que tem como foco exatamente aqueles contratos de troca, normalmente, além de tudo, com a ênfase em contratos de execução instantânea ou a curto prazo. Quando a gente começa a colocar o longo prazo aqui, já começa a complicar um pouquinho, né? E, de outro lado, nós vamos ter um direito societário que, claro, vai tratar dentre os contratos associativos daquele que tem o maior grau de organização, mas não tratará de uma série de contratos empresariais. Lembrem-se daqueles contratos empresariais que são mais comuns, que fazem parte da nossa prática. Contratos como de franquia, como de agência, como de distribuição. Vejam que esses contratos, eles acabam combinando elementos tanto dos contratos de troca, como também dos contratos de sociedade. Eles, em alguma parte, eles apresentam interesses contrapostos das partes, que vão precisar se harmonizar por meio do contrato, mas, por outro, ele apresenta um total alinhamento entre o interesse dessas partes. Ele envolverá uma cooperação muito mais diferenciada. Ele não precisará de uma organização tão estruturada quanto a dos contratos associativos, mas ele já depende também de algum mecanismo de governança para possibilitar que esse vínculo possa perdurar ao longo do tempo.
É por isso que os contratos empresariais, normalmente, especialmente quando eles são de longo prazo, eles são considerados como contratos híbridos, porque eles combinam ao mesmo tempo elementos do mercado e elementos da empresa, elementos da sociedade. Combinam de uma maneira muito inteligente, muitas vezes para resultar em eficiências, em redução dos custos de transação, mas o grande problema é que acaba não havendo nenhum suporte doutrinário para isso. Quando a gente tenta recorrer também à economia, nem sempre nós vamos encontrar uma explicação coerente e bem fundamentada que possa ajudar o jurista no tratamento desses contratos empresariais. Vamos lembrar, por exemplo, da classificação do Ronald Coase, que também faz uma dicotomia muito interessante entre empresa e mercado. Quando a gente pensa em empresa, a gente pensa em hierarquia, então é mais fácil eu considerar como empresa um contrato de sociedade, por exemplo. Quando eu penso em mercado, eu penso normalmente nesses contratos de troca, em que os interesses são contrapostos. E tudo aquilo que acontece no meio desses extremos acaba também não recebendo a devida atenção. E é exatamente nesse meio entre empresa e mercado que vários desses contratos empresariais eles estão. E vejam que isso modifica muito a lógica desses contratos. Quando estamos falando, por exemplo, de um contrato de troca ou de intercâmbio, o pacta sunt servanda, a ideia de que o vínculo tem que ser cumprido tal como foi estabelecido pelas partes, faz muito sentido. Já num contrato empresarial de longa duração, um contrato, portanto, híbrido, em muitos desses contratos, a gente substitui a lógica de segurança e previsibilidade por uma lógica de adaptabilidade e de flexibilidade. Muitos desses contratos, eles são intencionalmente incompletos. Vejam que, portanto, há necessidade de que se crie algum mecanismo de governança para que, diante de fatos novos, esses contratos possam ser adaptados, eles possam ser flexibilizados, as obrigações entre as partes possam, inclusive, ser alteradas para que elas possam persistir. Então, é muito interessante porque a gente vai perceber que tanto nos contratos de troca, como nos contratos de sociedade, mesmo nos contratos híbridos, esses que estão no meio, sempre é uma grande preocupação com a manutenção do vínculo. Mas a partir do momento em que a cooperação começa a ganhar uma importância maior nessa escala de contratos, a gente percebe que a permanência do vínculo, ela se dá muitas vezes por meio da alteração do conteúdo desse vínculo, algo semelhante ao que equivaleria a uma mudança de um contrato social de uma sociedade. É por isso que na regulação jurídica da sociedade nós teremos órgãos, nós teremos diversos mecanismos para que esse pacto entre os sócios ele possa se ajustar conforme o tempo. E algo semelhante precisa acontecer também com esses contratos híbridos, esses contratos empresariais de longa duração que combinam elementos de mercado e também elementos de empresa. Porém, qual é o grande problema do direito brasileiro? Nós não somente não temos uma dogmática que dê conta da complexidade desse contrato, como, além de tudo, muitas vezes os advogados, e aí a Sara tocou num ponto muito importante, eles não têm a devida formação e eles não aproveitam a oportunidade para redigirem instrumentos contratuais que, de fato, sejam adequados, que já contenham previsões a respeito de mecanismos de governança, o que vai acontecer diante de uma situação nova que não tenha sido prevista pelas partes, que possa modificar a alocação de risco que as partes adotaram, que possa eventualmente criar um desbalanceamento no contrato. Como isso vai ser resolvido? Essas partes vão ter o dever de renegociar? Isso está previsto expressamente? Porque por mais que hoje entendamos que esse dever pode decorrer da boa-fé objetiva, é claro que quando ele está previsto no contrato, é claro que quando o contrato, inclusive, disciplina como será essa renegociação, é muito mais fácil para a gente conseguir operacionalizar tudo isso. Às vezes, e o Williamson, que é um grande economista que se dedicou muito ao estudo desses contratos híbridos, e que muitas vezes economistas chamam de contratos relacionais,
mas nós estamos falando da mesma realidade, ele insiste muito na ideia de que esses contratos precisam ter mecanismos de governança, exatamente para evitar que, diante de determinadas situações que possam impactar esse contrato, que possam criar desbalanceamentos, desvantagens ou vantagens para uma das partes, haja, então, mecanismos de governança que possam resolver esse problema e conter o oportunismo excessivo do contratante a quem esse tipo de fato novo possa beneficiar de uma maneira exagerada. Então, vejam que existe já toda uma preocupação também na teoria econômica, e tanto que o próprio Williamson já indica algumas ideias de mecanismos de governança, de iniciativa dos próprios contratantes ou, às vezes, com a ajuda de terceiros, um expert, um mediador, um conciliador, ou seja, alguém que possa, muitas vezes, ajudar as partes diante de um impasse para que elas possam, então, encontrar uma solução, manter aquele vínculo, ainda que por meio do ajuste daquele vínculo. Então, vejam, isso é muito interessante, porque, independentemente da questão da pandemia, quando a gente pensa em contratos empresariais de longo prazo, normalmente a gente já está diante de uma realidade muito complexa e para a qual nem sempre existem soluções claras. A dogmática, como eu disse, ainda é muito pobre, com raras e honrosas exceções, como o excelente livro da professora Paula Forgione sobre contratos empresariais. É muito difícil a gente ter um tratamento sistematizado desses contratos, quais são os seus princípios, quais são os elementos que atribuem a ele uma lógica própria, quais são os mecanismos de solução. E, como eu disse, muitas vezes os advogados, os contratantes também não ajudam, porque eles não se utilizam adequadamente da autonomia privada, não aproveitam essa oportunidade para pensar em soluções efetivas, em soluções rápidas, que possam ser acionadas diante de problemas assim. Imaginem, então, quando a gente está diante de uma pandemia como a do coronavírus. É claro que essa pandemia ela vai trazer impactos muito fortes para todos os contratos. Vários organismos internacionais, o FMI, dentre inúmeros, têm mostrado que provavelmente estamos diante da principal crise econômica desde a Grande Depressão do século passado. Então, estamos lidando num cenário de extrema incerteza, não temos noção ainda do que acontecerá com a economia, com as nossas vidas. E é claro que isso vai trazer consequências muito importantes para os contratos. É claro, como eu disse, que quando olhamos para os contratos de troca, a solução mais adequada, como regra, é manter o vínculo. Então, todos nós sabemos que o nosso ordenamento já contém algumas alternativas para, por meio de soluções como a força maior, como a onerosidade excessiva, de alguma maneira admitirem a resolução ou mesmo a revisão dos pactos, mas essas soluções são excepcionais. Mesmo no caso dos contratos híbridos ou relacionais, essas soluções são ainda mais excepcionais, porque, via de regra, a ideia de que esses contratos pudessem ser reajustados e já tivessem os seus mecanismos próprios de reajuste, o que, infelizmente, acaba não acontecendo. É claro que, diante de um cenário como esse, eu ainda tenho um tempinho, Sara? Tenho, né? É claro que, diante de um cenário como esse, né, é muito normal que haja uma certa discussão sobre, olha, precisamos de uma nova legislação para lidar com esse tipo de problema? E a grande resposta é: será que o que nós já temos não vai resolver suficientemente? Será que, diante de um cenário de crise, a melhor ideia é realmente aprovarmos uma solução legislativa em um tempo apressado, sem a devida reflexão, sem análise de impacto regulatório? Vejam que tudo isso, de fato, é muito complicado, né? Vejam que, no caso dos contratos empresariais, ainda que não tenhamos uma dogmática própria, a gente sempre vai poder se socorrer de todos esses institutos que são previstos para os contratos em geral. E, além de tudo, a Lei de Liberdade Econômica, recentemente, trouxe algumas alterações para o Código Civil
e colocou a alocação de risco entre as partes como um dos pontos muito importantes a serem observados. Louvável, né, Ana? Oi? Louvável essa iniciativa, né, da Lei de Liberdade Econômica veio num momento muito importante para a legislação brasileira. É, exatamente, Sara. Eu, particularmente, eu tenho muitas críticas à Lei de Liberdade Econômica. Eu acho que, no geral, os efeitos dela, ao meu ver, são mais negativos do que positivos. Mas, nesse ponto, especificamente, eu concordo com você. É louvável que se chame atenção para a importância dessa alocação de risco e vejam que, a partir daí, a gente cria uma espécie de válvula de escape para também admitir discussões assim nos contratos empresariais. Muitos até dizem que talvez a partir da lei de liberdade econômica possamos pensar até na base do negócio jurídico e uma série de outras soluções que poderiam também ser utilizadas numa situação como essa. O fato é que, embora não haja um cuidado maior, seja da legislação, seja da doutrina com esses contratos empresariais, o nosso sistema jurídico ele é consideravelmente rico, em termos de cláusulas gerais, como a boa-fé objetiva, a vedação ao abuso de direito. Então, a gente tem um manancial muito grande de cláusulas gerais que vão também poder nos ajudar. Várias dessas cláusulas têm sido redescobertas ou têm sido invocadas nesses tempos de pandemia, exatamente para dar margem a reflexões mais específicas, que vão desde o dever de renegociar, que vão desde a reflexão sobre a frustração do fim do contrato e até mesmo algumas doutrinas mais ambiciosas, né? É claro que isso se aplica de forma geral a todo tipo de contrato. Quando a gente pensa nesses contratos empresariais de longa duração, alguma preocupação com essa adaptabilidade precisa haver, mas o fato é que estamos diante de soluções que são excepcionais e precisam ser pensadas com bastante cuidado, seja em relação aos contratos de troca, seja mais especialmente em relação aos contratos híbridos. Então, eu acho que é muito importante, a gente tem um público aqui de muitos advogados, não é, Sara? A gente pensar que nesse momento, bom, o ideal seria um bom contrato. Um contrato empresarial que tivesse sido bem feito, bem pensado, com os devidos mecanismos de governança. Porém, se o contrato não é lá, essa Brastemp, se ele não foi feito com os devidos cuidados, chamar um bom profissional para assessorar as partes nesse momento, se cogitar de soluções consensuais, de uma mediação, de uma conciliação, são sempre alternativas muito interessantes. Porque o fato é que o nosso sistema não vai ter uma solução perfeita para todos os contratos empresariais que estão sendo afetados por uma crise dessa proporção. O risco de levar essa discussão para o judiciário também é sempre um risco muito grande. Eu acho que a gente teve a oportunidade até de falar sobre isso na live, né, Sara? Ou seja, a Foi. gente, né, alguns contratos empresariais que as pessoas simplesmente levam ao judiciário, aí o juiz chega e reduz o valor da prestação pela metade, como se isso resolvesse o problema. E a gente sabe que essas questões não são assim tão fáceis. Então, é até por essa razão que eu acho que a melhor solução diante de uma situação como essa seria um bom contrato e a tentativa de se resolver isso por meio de uma solução consensual ou mesmo por meio de mecanismos como a mediação ou a conciliação. Não me parece que a levar essa discussão ao judiciário seja a melhor alternativa, em razão do tempo que isso vai demandar, em razão do risco da resposta judicial para esse problema. Em várias situações, a gente vai ter decisões que, na prática, contrariarão ambas as partes. Se a gente atribuir ao juiz essa missão quase que hercúlea de ter que encontrar um novo equilíbrio contratual naquele momento, levando em consideração custos de oportunidade, percepções subjetivas, que são muito personalíssimas e que às vezes só as partes terão. Então, até por essa razão, o PL, que foi recentemente aprovado, né, já foi submetido à sanção presidencial,
A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho disso na live, Sim. mas, ao meu ver, não é, Sara? Ele acaba não resolvendo tanto esse problema. E ele pode até estar criando outras dificuldades, né? Com uma ideia de retroatividade que nem sempre vai se aplicar num contrato híbrido complexo, em que nem sempre eu vou conseguir separar também os efeitos futuros e os efeitos passados. Muitas vezes as prestações elas estão interconectadas no todo que forma o programa contratual. E também a preocupação com uma regra específica do projeto que já antecipa que uma série de efeitos, como, por exemplo, variação cambial e inflação, não podem ser considerados eventos imprevisíveis. É claro que a gente chegou a discutir isso também. O projeto ele se baseia numa experiência da jurisprudência passada, mas a gente não sabe qual é a proporção dessa crise. Então, eu não sei se nós temos condições de, desde já, dizer que aquilo que funcionou no passado certamente funcionará numa crise dessas proporções. Mas é claro, pelo menos tem um ponto positivo no projeto, que é não aplicar o Código de Defesa do Consumidor às questões empresariais. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, até porque o Código Civil já tem tantas alternativas e tantos dispositivos que realmente não faz sentido aplicar o CDC, até porque ele é uma legislação protetiva de um contratante mais fraco, de um contratante cuja vulnerabilidade é presumida. E, via de regra, esse tipo de raciocínio é muito difícil para ser transposto linearmente para uma relação empresarial. Não estou aqui querendo dizer que todas as relações empresariais sejam simétricas, que não haja problemas, inclusive de dependência econômica. Certamente a gente vai poder discutir muito sobre isso aqui. Mas até quando isso acontece, os instrumentos previstos pelo Código Civil, ao meu ver, são muito mais adequados do que aqueles previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, basicamente, Sara, e já tentando aqui concluir, para a gente ter um tempinho, né, talvez para interagir e conversar um pouquinho, qual seria, então, o grande problema que a gente tem hoje em dia com os contratos empresariais? A pandemia, ela tão somente expôs o problema que já existia, ou seja, a gente estuda muito pouco esses contratos empresariais, a gente tem muito pouca doutrina e jurisprudência sobre esses contratos, não há um esforço maior dos profissionais envolvidos para pensarem nesse desenho contratual, em criarem mecanismos de governança que sejam compatíveis com a natureza desses contratos. Ou seja, é muito difícil, assim, manter essa cooperação de longa duração. Esse tipo de déficit, né, que é um déficit legislativo, doutrinário, ao meu ver, não será resolvido também com o projeto de lei. Então, me parece que essa é mais uma razão pela qual, diante de tantas dificuldades que eu apontei, o ideal seria realmente que as partes tivessem consciência disso, pudessem ser devidamente orientadas e tentassem, dentro do possível, realmente buscar soluções consensuais ou tentar apaziguar os seus conflitos por meio de soluções extrajudiciais, como a mediação, como a conciliação. E espero, aliás, que a pandemia, ao revelar todo esse déficit que existe de reflexão jurídica sobre esses contratos empresariais, possa ser também um excelente pretexto, um excelente trampolim para que a gente saia dessa crise melhor, para que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade para pensar nesses contratos com um pouco mais de carinho, para desenvolver uma doutrina mais robusta e, sobretudo, para que todos nós juristas, especialmente advogados, possamos entender melhor como se constrói um contrato desse e como é possível, por meio do desenho contratual, não só evitar uma série de problemas, mas, sobretudo, possibilitar esses ajustes necessários ao contrato ao longo da sua execução. Então, Sara, eu acho que basicamente seriam essas as minhas considerações, já agradecendo mais uma vez pela sua atenção, reiterando aqui a grande alegria, a grande honra que eu tenho de estar aqui na sua companhia para falar de um assunto que eu considero tão importante. Muito obrigada. Imagina, Ana. Ana sempre impecável na sua fala. Não é segredo para ninguém que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, já te conheço há um bom tempo, né?
E eu achei muito importante algumas das falas, nós temos mais alguns minutos aqui, o Meet só nos permite 40 minutos, então, espera só um minutinho. O Zoom só nos permite 40 minutos, então, para concluir aqui, Ana, algumas das suas falas me chamou muita atenção. De que, e eu acho que isso é necessário nesse momento, que todos nós tragamos esses assuntos, trazer tudo isso à tona para a gente poder refletir em cima dos temas. O primeiro deles é pensar que não só nós da comunidade jurídica, a comunidade jurídica de maneira geral, mas a sociedade em si tem uma posição em relação aos contratos, como eu posso dizer, muito negligente, sabe? De não dar a devida importância que esses contratos merecem. E já lá no início, quando você fez aí um corte cirúrgico muito importante sobre os contratos sociais, que é um contrato que tem a relação entre duas partes para constituir um negócio, uma PJ, enfim, uma atividade econômica que seja, e aqueles outros contratos que constituem as relações comerciais, enfim, todos aqueles outros tipos de contratos que durante a vida civil e durante um negócio venham, né, a se constituir. E observando, né, isso desde o início da minha atuação, eu sempre percebo, eu gosto muito do consultivo, sabe, Ana? Porque eu acho que aqui a gente resolve muita coisa. Mas eu percebo também uma grande resistência, não só para os clientes, ou seja, a sociedade de maneira geral, mas para os próprios juristas, de levar esse tema como um tema de importância, que é o que ele deve ter de fato. Isso é muito verdadeiro, Sara. Infelizmente, eu acho que isso é um dado cultural nosso. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande em se antecipar aos problemas. É quase como se dissesse assim, bom, isso se projeta em relações de família. Você falar num pacto antinupcial, meu Deus do céu, é praticamente acabar o casamento, né? Porque ninguém quer nem cogitar do divórcio. Você também sentar quando você está redigindo um contrato social, no caso de uma sociedade, ou um contrato híbrido, ou seja, um acordo comercial entre, né, agentes econômicos, e você chegar e falar, olha, mas no dia que a gente tiver um problema, como é que nós vamos resolver? É quase, em muitas situações, entendido como algo ofensivo. Mas a vida está aí para mostrar que divórcios acontecem, que sociedades que muitas vezes foram pensadas para durar uma vida, elas chegam a um determinado momento, o alinhamento entre os interesses dos sócios deixa de existir, um falece, entram herdeiros, ou seja, a vida é muito dinâmica. É o mesmo que acontece com esses contratos empresariais. Então, isso é muito verdadeiro, Sara. Os agentes econômicos muitas vezes não estão dispostos a investir um mínimo de tempo, de energia e às vezes até de dinheiro com uma consultoria jurídica que seja adequada. É quase como se dissesse assim, olha, não vou pensar nisso agora, mas essa é uma economia que sai muito cara. Exatamente. Porque um contrato mal feito, a gente sabe quais são os efeitos deles e, às vezes, questões que poderiam ser facilmente resolvidas com a previsão contratual acabam dando ensejo a batalhas judiciais intermináveis, né? Porque, muitas vezes, o direito, a legislação terá algumas regras supletivas que poderão ser invocadas diante da omissão das partes, mas, às vezes, essas regras também não são adequadas para os interesses específicos daquelas partes. Então, em resumo, é uma grande confusão e eu acredito que você tocou num ponto fundamental. A gente precisa mudar essa cultura e as partes precisam entender a importância de um bom contrato, de se evitar o problema, de se ter uma atuação preventiva. Muito bom, Ana. Eu sempre gosto de falar para o meu público, para os meus alunos, que o advogado ele precisa ter uma posição. Nós somos resolvedores de problemas, essa é a grande verdade, né? E quando a gente consegue antecipar para que a gente se evite ir para o judiciário, nós falamos um pouco sobre isso na live também na semana passada. Agora, especialmente para esse momento de crise que nós vivemos, Ana, você como empresarialista, eu vou te falar um pouco da minha... Nós temos mais 5 minutinhos aqui, rapidinho.
Eu vou falar um, você fala dois e a gente encerra. Só da minha experiência, Ana, eu tenho percebido que durante esse período de pandemia, uma grande demanda de empresas, de pessoas também que celebram contratos, procurando nós, advogados, que entendemos, somos especialistas nessa área, para resolver demandas que muitas das vezes seria a coisa mais simples. Entretanto, como você mesma disse, foi necessário todo um movimento, toda uma tragédia, digamos assim, econômica, jurídica, para que as pessoas realmente procurem. E que realmente, eu não sei para você, mas eu gostaria que você comentasse com o pessoal, porque eu tenho percebido uma grande demanda em tudo que diz respeito à atuação no direito empresarial. Uhum. Eu também acho, eu percebo isso também claramente. É o que a gente diz, né? Por um lado, a gente até tem que agradecer, porque num cenário tão complicado de pandemia, nós, advogados, ainda somos procurados e temos trabalho numa situação tão aflitiva para vários brasileiros nessa situação. Mas, em muitos casos, o que dói, eu acredito que você tem essa experiência também, Sara, é você estar diante de um problema que seria tão facilmente resolvido diante de um bom contrato e que, quando, na verdade, o cliente te procura, pouco resta a ser feito, ou então o caminho a ser percorrido é extremamente duro, difícil, árduo, exatamente em razão do mau contrato. É claro que eu espero, por isso que eu disse, né? É bom também que, nesse momento, haja uma consciência maior dos agentes econômicos para que eles tenham essa atuação preventiva, né? Não nos tragam apenas o problema quando ele já existe, mas pensem essencialmente em prevenir esses problemas, né? Essa acaba sendo a grande lição dessa nossa conversa. Ana, eu queria informar que o pessoal, infelizmente, nosso tempo está se encerrando, mas eu queria comentar duas coisas, dois pontos com vocês. A primeira, pessoal, que eu queria informá-los que a partir de amanhã, a partir das 8 horas da noite, se iniciam as inscrições para o treinamento Advocacia Empresarial, que é um curso que eu venho gestando há bastante tempo e é um curso voltado para a prática jurídica empresarial. São todos convidados. Amanhã se iniciam as inscrições. Eu vou aí compartilhar mais informações a respeito com todos vocês. E, além disso, também eu gostaria de agradecer, Ana, pela sua participação, pela sua disposição, por sempre estar trazendo para nós conteúdos relevantes, assuntos importantes a serem tratados, sempre com essa leveza que você tem na sua fala. Muito obrigada. E gostaria também aqui já de agradecer a todos os participantes. Nós tivemos uma procura muito grande, Ana. Fiquei impressionada, mais de 400 inscrições de procuras aqui. Então, realmente, o tema e a sua presença também veio aqui nos abrilhantar. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Sara. Um grande prazer. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. E, enfim, conte comigo sempre. Se é uma coisa que eu gosto muito de fazer, essa coisa é falar de direito empresarial. Querida, muito obrigada. Um beijo para você. Bem aí. Se cuidem. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós vamos encerrando por aqui a nossa aula magna, né? Com um tempo um pouquinho mais curto, mas com certeza com assuntos muito importantes para todos nós. Tá ok? Pessoal, qualquer coisa, mais informações, é só me procurar. Vocês já conhecem, mas vale o lembrete do Instagram, o Sara Ferreira SF. E a Ana Frazão também tá lá no Instagram, é só procurar a Ana Frazão, que ela também tá lá. Tá ok? Um beijo para todos, boa noite. Gente, e até a próxima.